Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar início à disciplina de saúde da criança e do adolescente. Como a gente vai falar de criança, a gente vai começar falando do início da vida. Então, a gente vai falar dos RNs, que são os recém-nascidos ou neonatos, né? Por que é neonato? Porque é novo, inato de nascimento. Eles acabaram de nascer. Então, assim, a gente começa falando sobre a classificação desses recém-nascidos. Como é que esses recém-nascidos eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados quanto ao peso. Como é que eu classifico esse RN quanto ao peso? Peso normal, quando o peso oscila entre 2.500 gramas, 2,5 kg, a 3.999 gramas, ou 3,999 kg. Lembrando que quando se trata de recém-nascido, quando se trata de criança, a gente não fala em quilo, a gente sempre vai se referir em gramas. Ele pode ter um baixo peso ao nascer, quando esse peso é menor que 2.500 gramas. Ele pode ter um muito baixo peso ao nascer, quando esse peso é inferior a 1.500 gramas, ou um extremo baixo peso ao nascer, quando é menor que 1.000 gramas, né, equivalente a 1 quilo. Com relação à idade gestacional, a classificação é em RN prematuro, RN a termo e RN pós-termo. Quando é que eu tenho um RN pré-termo? Quando ele tem menos que 37 semanas completa. Lembrando que esse prematuro, ele pode ser classificado em prematuro precoce, quando ele tem menos que 34 semanas, tá? Completas, ou quando ele é prematuro tardio, quando a idade gestacional corresponde a 34 até quase 37 semanas, quando ele tem 36 semanas e 5 dias, ok? Lembrando que esse número de semanas é de acordo com a idade gestacional e essa idade gestacional é calculado de acordo com o número de menstruação, como vocês aprenderam lá na disciplina de saúde da mulher. Quando é que eu tenho um RN a termo? Quando a idade gestacional varia entre 37 a 42 semanas incompletas. E quando é que eu tenho um RN pós-termo? Quando a idade gestacional é maior ou igual a 42 semanas. Tá? Então, quando esse bebê passa muito tempo para nascer, ele é um RN pós-termo. Outra forma de classificar os RNs é a relação que existe entre o peso e a idade gestacional. Essa classificação pode ser A e G, quando ela é adequada para a idade gestacional, que corresponde a 90 a 95% do total de nascimentos. Então, a maioria dos bebês, eles são A e Gs, eles têm um peso adequado para a idade gestacional. Ele pode ser um bebê PIG, quando ele é pequeno para a idade gestacional, ele um bebê de 38 semanas e ele nasceu com menos de 2,5 kg. Ou quando ele é um bebê GIG, quando ele é um bebê de 38 semanas e ele nasceu com mais de 4 quilos, tá? Essa relação serve para a gente saber como é que se está adequado o peso e a idade gestacional, porque muitas vezes acontece da mulher não saber precisar essa idade gestacional. O bebê PIG, ele vai ter um peso inferior ao percentil 10. O bebê AIG, o percentil vai estar entre 10 e 90 e o bebê GIG, ele vai ter um percentil superior a 90 para a idade gestacional. Por que é que a gente tem que se preocupar com o peso? Quando o bebê nasce, existe uma perda ponderal. Ele vai diminuir até 10% do valor daquele peso, que a gente chama de uma perda fisiológica. Então, é natural que esse bebê, ele diminua um pouquinho de peso. Muitas vezes a mãe ela nem percebe que esse bebê perdeu peso. Ela só vai perceber se ele precisar de uma consulta no intervalo dos primeiros dias de vida. Com relação ao peso, o que a gente ainda pode destacar? Existe uma média de peso e altura dos bebês brasileiros. Os bebês do sexo feminino, o peso oscila entre 3.300 a 3.500 gramas, e eles medem cerca de 50 centímetros. Pode ser menor? Pode, o bebê pode ser do sexo masculino e nascer com 49,5, 47 centímetros, tá? A média, a grande maioria dos bebês, eles vão nascer com esse peso, 3.500 gramas e medir 50 centímetros. E as meninas, professora, as bebês do sexo feminino, elas vão pesar 3.280 gramas e elas vão ter altura, né, a estatura de 49,6 centímetros. Pode ter bebê maior? Pode. Pode ter bebê feminina que vai nascer com 3.700 e medir 51 centímetros. Pode acontecer, tá?
A gente também tem a média do perímetro cefálico, que é a medida da cabecinha desse bebê. Então, os bebês que nascem a termo, o perímetro cefálico, ele oscila entre 34 a 35 centímetros. E o perímetro torácico, que a gente vai medir utilizando uma fita métrica passando na altura dos mamilos, ele deve ser 2 a 3 centímetros menor que o cefálico. Então, se o cefálico mede 35, o torácico tem que medir 33 ou 32, ok? Outra coisa que a gente observa com relação aos recém-nascidos é a postura. Essa postura, a forma como esse bebezinho deita, como ele fica, reflete a posição que eles se encontravam no útero. Então, no útero é um ambiente apertado, né, quentinho. Então, muitas vezes eles vão estar encolhidinho, vão estar dormindo numa posição que nós adultos não conseguimos fazer, até por conta da elasticidade que esse recém-nascido apresenta. A pele do recém-nascido, ela vai fornecer informações. Através da pele, a gente vai saber como é que está a maturidade, se esse RN é a termo, é prematuro, é pós-termo. A gente vai conseguir ver o grau de nutrição, se esse RN está hidratado, se esse RN tem algum problema de saúde. Tudo isso graças ao aspecto da pele. Um RN a termo, ele vai apresentar uma pele sedosa, né? A gente vai apertar e ver que esse bebê tem um turgor normal, a gente vai notar a presença do verniz caseoso, protegendo ainda esse bebê. Já o RN prematuro, ele vai apresentar uma pele fina, que muitas vezes ela tem aparência gelatinosa. Quando esse bebê já é um bebê pós-termo, ele já vai apresentar uma pele ressecada, uma pele com aspecto envelhecido, tá? A gente também vai notar algumas características nesse recém-nascido. Alguns bebês, eles podem apresentar o eritema tóxico. O que é isso, professora? São lesões avermelhadas que elas lembram uma picada de inseto e elas vão aparecer a partir do 2º dia de vida. Muitas vezes está associada a alguma reação alérgica. Essa reação alérgica pode acontecer ainda com os medicamentos que são utilizados no parto, ou até alguma alergia aos produtos de higiene, um sabonete, um amaciante. Então, o ideal é que essa criança use o sabonete o mais neutro possível e que se evite o uso de amaciante nas roupas desse bebê, tá? A gente pode ver também a presença do milho, que são glândulas sebáceas obstruídas, que elas vão aparecer na região do nariz, né, sobre o mento. E a gente também nota a presença de manchas mongólicas, que são aquelas manchas azuladas, que muitas vezes extensas, e elas vão estar na região glútea e lombosacra dessa criança. Ainda com relação à pele, a gente vai notar a presença de petequias. Essas petequias, que são manchas arroxeadas, elas podem estar associadas simplesmente ao rompimento dos pequenos vasos devido à fragilidade capilar, mas também pode estar associada à septicemia ou a doenças hemolíticas graves. Então, a gente tem que observar o surgimento e a duração dessas petequias. Com relação à pele do recém-nascido, outra coisa que é importante a gente falar, a questão da cianose, né? O que é a cianose, né? Cianose vem de cianos, que está relacionada às algas azuis. Então, a cianose é quando essa pele apresenta uma coloração azulada. Então, se esse bebê está apresentando uma coloração azulada na pontinha dos dedos, das mãos e dos pés, pode estar relacionado só à imaturidade desse sistema cardiovascular, desse coraçãozinho que está bombeando esse sangue. Agora, se esse bebê está todo azulado, aí pode estar associada a uma ocorrência grave relacionada ao sistema respiratório ou cardíaco. O pediatra tem que ser chamado, ou o neonatologista tem que ser chamado o mais rápido possível. A icterícia, né, que é a questão da pele amarela, né, lembrar do Bob Esponja, ela pode acontecer antes das 36 horas, que implica uma condição patológica. Após 36 horas, ela é uma icterícia fisiológica. Então, o que é que a gente vai fazer? O bebê tem mais de 36 horas, está orientando essa mãe sobre a necessidade do banho de sol, né? Lembrando que esse banho de sol ele tem que ser feito no primeiro momento da manhã. Então, essa mãezinha vai ter que acordar cedinho, por volta de 6 horas, colocar esse bebê totalmente despido. Começa com 5 minutos, 2 minutos na frente, 2 minutos atrás, até chegar em meia hora.
Outra coisa que a gente pode observar com relação à pele desse recém-nascido é a questão de edema. Os bebês prematuros, eles podem apresentar edemas nos membros inferiores, porque eles vão apresentar limitações renais e cardíacas. Então, a gente precisa estar observando esses membros. Já quando esse bebê, ele apresenta a anasarca, que é aquele edema generalizado, né, face, barriga, membros, aí pode ser algum problema mais grave, uma insuficiência cardíaca, algum distúrbio metabólico ou até renal que essa criança está precisando de atendimento médico com urgência. A gente classifica, aliás, a gente pode estar caracterizando esse RN ainda pelos cabelos, né? Os RNs que são a termos, que nasceram entre 37 até menos de 42 semanas, eles vão apresentar cabelos sedosos, né? Vão apresentar cabelos abundantes. Pode ser que esse bebê nasça a termo e tenha pouco cabelo? Pode, mas esse cabelo ele vai ser sedoso, tá? Os RNs prematuros, eles vão apresentar os cabelos escassos, com aspecto algodoado, e a gente vai notar a presença de lanugem nos ombros e também no dorso, né? Apresentam uns pelinhos nos ombros e nas costas. E as unhas, elas podem ser incompletas e até ausentes nos prematuros, tá? Outra coisa que a gente pode estar observando com relação às características do RN é a presença das duas fontanelas, né? A fontanela bregmática, ela vai fechar por volta do 18º mês de vida, 1 ano e 6 meses, e a fontanela pequena ou a lambidoide, a gente vai ver o fechamento dessa fontanela ainda no decorrer do 1º ou 2º mês de vida. Essa criança, ela pode apresentar algumas alterações no crânio, né? Ela pode apresentar um cefalematoma por conta do derrame sanguíneo devido à pressão dos ossos do crânio dessa criança contra a estrutura da bacia materna, no caso de um parto normal, tá? E esse cefalematoma, ele vai ser doloroso, a palpação, mas ele vai ser reabsorvido pelo organismo. Na aula tem uma figura que eu mostro a imagem de um cefalematoma, tá? Outra característica que é presente no crânio da criança é a bolsa serossanguínea. O que é essa bolsa? Vai ser um edema, um inchaço do couro cabeludo, tá bom? E esse edema também tende a desaparecer nos primeiros dias de vida. O que a gente pode observar com relação à face, né? Os olhos, tá bom? Se eles apresentam assimetrias de pupila, se existe alguma hemorragia conjuntiva, e as orelhas, como é a implantação dessas orelhas. Por quê, professora? Porque implantação baixa é indicativo de malformação cromossomiais, no caso, principalmente da síndrome de Down, certo? O nariz. A gente tem que observar se esse nariz apresenta a atresia de Coanas, que é quando ocorre um estreitamento entre os espaços, entre os cornetos nasais. A boca, a gente vai observar se tem dente precoce, se tem uma fissura labial ou fenda palatina, tá bom? No slide eu coloquei a imagem dos tipos de fissura e fenda palatina, tá? O pescoço, já que a gente está partindo do sentido crânio-caudal, como é o pescoço? Ele é curto e é grosso, mas essa criança apresenta uma boa mobilidade. Se essa criança não apresenta mobilidade, se você consegue palpar massas, é indicativo de patologia. O tórax, ele vai ter a forma cilíndrica, com apêndice tifoide proeminente, que é esse ossinho aqui que separam as costelas, né? E vai ter a gente pode notar ainda a questão da hipertrofia mamária, que tende a ocorrer em ambas as mamas, que vai estar associada à questão dos hormônios que passam da corrente sanguínea da mãe para a corrente sanguínea do RN através do cordão umbilical, tá bom? Descendo do tórax para o abdômen, a gente vai notar que esse abdômen é globoso, as paredes são finas, o que vai ajudar a gente a observar a presença de hérnias umbilicais ou hérnias inguinais né? Essas hérnias, elas vão precisar de uma avaliação médica, tá? A gente, falando ainda do abdômen, a gente não pode esquecer do coto umbilical, que é o popular umbigo. Esse coto, até o 4º dia, ele apresenta uma coloração branca azulada, vai ter um aspecto gelatinoso. Após o 5º dia, ele vai iniciar o processo de mumificação.
Essa queda vai ocorrer entre o 6º e o 15º dia de vida, tá? Descendo, né? No sentido dos pés. Com relação à genitália, o que é que a gente observa? Nos meninos, a gente vai notar um edema, que é um inchaço da bolsa escrotal. Esse inchaço, ele pode permanecer após o nascimento. O médico tem que avaliar se existe necessidade de tratamento ou não, certo? Com relação à glande, né? A gente vai notar que ela vai estar coberta pelo prepúcio, então logo a fimose é uma condição normal. O que a gente precisa observar é a presença e a força do jato urinário, certo? O pediatra que vai decidir a conduta, como ele vai tratar essa fimose, se é com a medicação, se é com exercício, se é com uma possível cirurgia. Nosso papel é estar orientando a mãe com relação ao exercício que deve ser feito no caso do banho e o cuidado na administração da medicação. Geralmente a medicação tópica, tá? Vai passar no local. A genitália feminina, o que que a gente tem que observar? Como essa meninazinha está recebendo estímulos hormonais que são feitos através do cordão umbilical, a gente pode notar que esse ímen e os pequenos lábios, eles vão estar hipertrofiados, eles vão estar aumentados de tamanho. Então, possivelmente, eles não vão estar recobertos pelos grandes lábios. A gente pode notar ainda a presença de uma secreção vaginal. Essa secreção vaginal, ela vai ter um aspecto leitoso, vai ser um muco leitoso, tá? Ainda com relação às meninas, a gente não pode mencionar que muitas vezes, por conta da estimulação hormonal da mãe, essa criança, ela vai apresentar uma menarca neonatal. Lembrando lá de saúde da mulher que menarca é a primeira menstruação. Só que no caso dessa menina, né, ela vai estar sob a influência dos hormônios da mãe. Então é uma pseudo-menstruação. Ela realmente não menstruou. Foi só a questão da influência hormonal recebida pela mãe. A gente tem que notar também, falando de genitália, vamos para a parte posterior, vamos falar do ânus. Então, a gente tem que observar se existe o orifício, tá bom? Porque a gente tem que observar se essa criança tem eliminações fisiológicas. As eliminações vesicais, elas devem ocorrer antes de 24 horas de vida e as eliminações intestinais, elas devem ocorrer até 48 horas. Então, até os segundos de completar 2 dias, essa criança, ela tem que ter defecado, tá? As primeiras fezes eliminadas, ela é uma coloração preta, né? Porque ainda existe a presença de mecônio. Depois ela vai ter aquele aspecto de fezes lácteas, que a criança só mama, então ela vai ter um aspecto lácteo, vai estar uma fezes amarela e bem presente, principalmente as crianças que só fazem uso do leite materno, tá? Criança mamou, fez xixi tá com fome, mama de novo, mamou, fez cocô e assim vai. Sendo que essa criança, quando ela só mama, ela tem que trocar no mínimo 8 fraldas de tecido por dia. Ela tem que conseguir encharcar 8 fraldas de tecido. As crianças que fazem uso de leite artificial têm que conseguir encharcar pelo menos 6 fraldas de tecido, tá? A fralda descartável, ela tem um poder de absorção maior, mas nem por isso você vai deixar essa criança o dia inteiro com essa fralda, porque não é saudável, principalmente para as meninas, passar o dia inteiro com a mesma fralda, ou só fazer a troca quando essa criança defecar. Fralda encheu, é preciso a gente estar trocando. Quais são os cuidados imediatos prestados ao recém-nascido, né? Então, assim, ainda na sala de parto, nós prestamos assistência a esse recém-nascido. Por quê? Porque o nosso objetivo, o objetivo não só da enfermagem, mas de toda a equipe, é ajudar o bebê nesse processo de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Qual o primeiro cuidado? A temperatura, porque ele está num ambiente quentinho, úmido, e ele vai passar para um ambiente externo, frio, onde tem vozes de toda a equipe de saúde, né? E ele não vai escutar só o batimento da mãe, mas ele vai escutar as vozes de várias pessoas. Então, a gente vai garantir que a temperatura corporal desse bebê, desse RN, seja mantida. Segundo,
promover o elo afetivo entre RN, mãe e família. Ainda na sala de parto, esse bebê ele pode ser colocado ao seio, principalmente se ele nasceu de um parto vaginal. O bebê acabou de nascer, já pode ser levado para a mãe, para que ela possa sentir aquele bebê junto a ela, né? Olhar, ver com quem que parece, se ele é perfeitinho, se tem todos os dedos, como é que ele tá. E depois promover o contato com a família. Tem o familiar que vai acompanhar a mãe, que vai estar na sala de parto, e depois o restante da família que está lá fora, ansiosa para conhecer aquele novo membro. Depois de garantir isso, né, uma outra coisa que é essencial para a gente, quanto enfermagem, é garantir o funcionamento dos equipamentos e os materiais necessários à assistência. Tá? Primeiro, se a gente tem que garantir a temperatura, garantir um berço aquecido ou uma incubadora. Segundo, garantir os campos aquecidos ou toalhas ou algum cobertor para cobrir esse bebê. Essa questão de campo aquecido, cobertor, toalha, vai ser de acordo com a instituição que você está trabalhando, tá? Providenciar os materiais para aspiração, bulbo, aspirador a vácuo, sonda de aspiração, tá? A sonda gástrica, a seringa de 20 ml, tudo isso vocês vão ter que estar providenciando para na hora que esse bebê nascer, se ele houver necessidade, tá lá pronto para o profissional utilizar. Se esse bebê precisar de ventilação, tem que ter na sala ambu, máscaras faciais, né, tamanho de RN a termo e RN prematuro, de preferência que essas máscaras sejam acolchoadas, garantir uma fonte de oxigênio com fluxômetro, providenciar material para intubação, laringoscópio, lâmina número 0, garantir que essas lâmpadas têm pilhas, né, para o laringoscópico, providenciar cânulas, as traqueias, tesoura, luvas estéreis, as medicações utilizadas durante a intubação, adrenalina, bicarbonato, glicose, água destilada, soro fisiológico, tudo tem que estar ao alcance para quando, se houver necessidade, garantir o mais rápido possível a assistência desse recém-nascido. Estetoscópios, esparadrapos, seringas e agulhas também devem fazer parte dos materiais, tá? Qual é o primeiro cuidado quando esse RN nasce? Então, assim, antigamente era feito obrigatoriamente aspiração. Agora o neonatologista vai dizer se essa criança precisa de aspiração ou não. Quem é que faz essa aspiração? O neonatologista ou o fisioterapeuta, tá? Como é que deve ser feita essa aspiração? Coloca-se o RN em decúbito dorsal com as costinhas no berço aquecido. Procura levar esse pescoço ligeiramente. A gente aspira primeiro a boca, depois o nariz, tá? Depois garantir calor radiante. Coloca o bebê no berço aquecido com foco de luz. Seca rapidamente a cabeça e o corpo com a toalha ou um cobertor pré-aquecido, ok? Vamos lá, continuando. Ver a avaliação desse RN de acordo com a escala de Apgar. O que é a escala de Apgar? A escala de Apgar foi um método criado por uma obstetra, Virginia Apgar, onde são avaliados 5 sinais: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade, reflexo e cor. Cada sinal recebe uma nota de 0 a 10. Então, o bebê tem frequência cardíaca, se essa frequência é maior que 100, ele ganha 2. Se essa frequência está lenta, ele ganha 1. Se está ausente, é 0. A respiração, ausente, 0. Se ela está lenta, mas ela é irregular, 1. Se ele está bem, está chorando, 2. O tono muscular, ele é flácido, como a gente coloca, ele fica igual uma toalha, né? Ele apresenta alguma flexão nas extremidades. Esse bebê, ele é ativo, ele tá mexendo o braço, tá mexendo as pernas? 2. Como é a irritabilidade? Esse bebê, ele não tem resposta, ele só faz careta. Se ele não tem resposta, ele é 0. Se ele faz careta, ele é 1. Se ele tá tossindo, se ele tá espirrando, se ele tá chorando, né? Aquele bebê que chora muito, na sala de parto, ele é nota 2. Em casa, ninguém merece, né? Mas na sala de parto, ele é nota 2, tá? E a cor, se ele tá totalmente azul ou se ele é muito pálido, é 0. Se só o corpo é rosado, mas ele apresenta as extremidades, as pontas dos dedos e as pontas dos pés azuis, ele é 1. Se ele tá totalmente rosadinho, ele ganha 2. Soma-se tudo e espera-se que a nota seja maior que 8. Esse teste ele é feito no primeiro e no 5º minuto de vida. Professora, quando o teste é menor que 8,
que a gente acontece? Se esse teste dá abaixo de 7 após o 5º minuto de vida, esse recém-nascido ele tem que ser reavaliado a cada 5 minutos, até que ele atinja a nota 8, tá? Então, o teste de Apgar é o primeiro teste que é feito no bebê. Ainda falando de cuidados, né, a gente tem que lembrar do cordão umbilical. Esse cordão ele tem que apresentar 2 artérias e uma veia. É preciso colher o sangue do cordão, enviar para o laboratório. Esse cordão tem que ser realizado a ligadura, tá? Quem faz é o neonatologista ou pediatra. Depois que esse bebê passa por isso, é realizado o método de Credé. O que é o método de Credé? É quando é instilado 2 gotas de nitrato de prata a 1% no canto interno de cada olho. Pinga aqui 2 gotinhas e instila aqui 2 gotinhas, com a finalidade de prevenir a oftalmia gonocócica, né? Que isso pode acontecer tanto quando o bebê nasce por parto vaginal, quando ele entra em contato com as secreções da mãe no parto cesáreo. Então, você vai instilar as 2 gotinhas, já vai com a gazezinha para enxugar o excedente e faz do outro lado. Lembrando que a credeização, o método de Credé, é a instilação de 2 gotas de nitrato de prata, tá, gente? Questão de concurso, questão de prova. Outra atribuição super importante, super essencial, é identificar o RN e a mãe, né? Com a finalidade de evitar as trocas de bebês, certo? Então, a gente vai usar uma pulseirinha de plástico no pulso ou no tornozelo. A gente coloca na mãe e coloca no filho. Lembrando de coletar também a impressão digital dos dedos da mãe, tá? E plantar do filho. Coloca o nome da mãe, né? Na identificação a gente vai botar o nome da mãe e no nomezinho a gente bota filho de ou RN de, coloca o sexo masculino ou feminino, além de colocar número do quarto, número do leito, da mãe no caso, e a data que esse bebê está nascendo. Quando é um parto múltiplo, nas pulseiras a gente coloca número 1 após o nome da mãe, filho de Maria, número 1, filho de Maria, número 2, filho de Maria, número 3. Certo? E assim sucessivamente, se forem mais de 3 bebês. Outra atribuição da equipe de enfermagem, do técnico de enfermagem, é fazer a administração da vitamina K. Para quê? O sistema desse bebê não está maduro, ele é imaturo. Muitas vezes ele não vai conseguir ser capaz de evitar uma doença hemorrágica. Então, a gente opta por fazer essa administração por via intramuscular no vasto lateral da coxa. De qual lado, professora? Aí vai ser de acordo com o que a sua instituição determina, tá? Pode fazer do lado direito, se a instituição determina do lado direito, e pode fazer do lado esquerdo, de acordo com a instituição determina. Por que eu não posso escolher o lado? Porque esse bebê, ao nascer, ele precisa receber a vacina da hepatite B, que também é feita no vasto lateral da coxa. Então, é preciso seguir o que a instituição determina, porque se esse bebê apresentar qualquer problema na coxinha, na perninha, aí eu vou saber, foi efeito da vitamina K ou foi efeito da vacina. Certo? Lembrar de registrar no prontuário do RN a sua impressão plantar, pega o pezinho do RN, coloca na almofadazinha do carimbo e vai lá no prontuário. Pega o polegar direito da mãe, coloca no carimbo e coloca lá no prontuário para ficar o registro do pezinho do bebê e do polegar da mãe. Certo, a gente fechou os cuidados imediatos. Quais são os cuidados imediatos? Os cuidados imediatos, gente, é quando o bebê já está no berçário ou no alojamento conjunto. A gente continua com o objetivo de ajudar esse bebê a se adaptar à vida extrauterina, à vida fora do útero. E também evitar que esse bebê tenha complicações, porque as maiores complicações, elas acontecem até o 6º de vida. E também ver se esse bebê tem qualquer anormalidade que não foi percebido quando esse bebê estava sendo avaliado pelo neonatologista, ainda na sala de parto. Então, eu vou pesar esse bebê e vou medir esse bebê. Por quê? Porque são formas importantes de avaliar e acompanhar essa criança. Para isso, eu vou pesar. Qual o material necessário para pesar? Uma balança própria para RN, tá? Na rede pública não tem balança digital. Ok? Então, vai ser aquela balança manual mesmo, papel toalha para forrar a balança, gaze para estar limpando, higienizando essa balança e um impresso próprio para você estar fazendo esse registro.
Então, eu vou limpar a cuba da balança com álcool, depois eu vou calibrar essa balança levando aqueles pezinhos pro zero, vou forrar com papel toalha, porque se eu colocar a manta do RN, o cobertor da RN, vai pesar e vai influenciar no peso dessa criança. Então, eu vou procurar usar só o papel toalha. Professora, quando não tem um papel toalha, aí a gente é obrigada a colocar a manta do RN, ver quanto é que tá dando lá, e aí faz a diferença. Tipo, se essa manta pesa 20 gramas, aí você já subtrai do valor total. Coloco esse bebê na balança, sem tocar, vou deixar ele lá sozinho. Vou observar quando ele tá mexendo menos, porque quando ele mexe, oscila lá no peso, tá? E aí eu vou anotar esse peso, lembrando que eu vou anotar sempre em gramas. Se ele pesa 3 kg, eu vou botar 3.000 gramas. 3,1 kg, 3.100 gramas, tá? No impresso próprio da minha instituição, ok? E a estatura, eu vou usar uma régua antropométrica ou uma fita métrica quando eu não tiver para ver a avaliação do crescimento. Coloco a cabecinha dele no zero, estico esses membros, essas perninhas e vejo quantos centímetros esse bebê vai dar. 46, 46,5, 50, 50,5 e vou estar anotando no impresso próprio. Além de ver peso e altura, eu tenho que observar o perímetro cefálico. Como é que eu observo esse perímetro cefálico, né? Eu vou medir a cabecinha desse bebê. Eu vou pegar uma fita métrica e vou partir aqui do osso occipital, acima da sobrancelha, e vou realizar essa leitura, tá? Vou pegar aqui a marca acima da sobrancelha, passar pelo osso occipital e vou realizar essa leitura, ok? O perímetro torácico, ou PT, vou fazer do mesmo jeito. Passo a fita ao redor do tórax, na altura dos mamilos e realizo a leitura. Vou fazer o perímetro abdominal, em torno do abdômen, acima do umbigo. Vou fazer essa anotação. Outro cuidado que é prestado ao recém-nascido é a higiene corporal. Para isso, eu vou necessitar de alguns materiais: algodão, cotonete, sabonete, né? Um sabonete neutro, gaze, um lençol macio, uma toalha, fralda descartável para vestir essa criança depois do banho, calça-luvas de procedimento, né? Uma escovinha de nylon para pentear os cabelos do recém-nascido e a bacia ou uma banheira para que eu possa estar realizando esse banho. Colocar essa água em temperatura adequada, eu não vou banhar um bebê com água direto da torneira, porque ela vai estar fria. Então, eu vou pegar um pouquinho de água da torneira, esquentar uma outra parte e colocar na bacia, fazer aquela tradicional medida utilizando o cotovelo para ver se essa água está numa temperatura agradável para banhar esse bebê. Com relação à higiene das meninas, lembrar que as meninas, como a genitália é externa, né, a vagina é um órgão aberto, então a gente tem que ter o cuidado de estar fazendo a higienização de frente para trás. Tá? Levar a sujeira da vagina para o ânus e nunca do ânus para a vagina, certo? Isso vale para as RN até chegar na idade adulta. Já os meninos, vou fazer a higiene do ânus e vou ter que cuidar de fazer a higiene do pênis dessa criança. Depois que eu banhei, eu vou realizar o curativo do coto umbilical. Qual o material necessário? Um álcool a 70%, cotonete e gás. Lembrar de que se esse curativo estiver sujo, molhado de urina, sujo de fezes, eu faço primeiro a limpeza, depois que eu faço o curativo, tá? Muitas vezes, depois que a gente termina de banhar, os bebês podem fazer xixi ou fazer o número 2 e sujar o coto umbilical. Falando ainda da assistência ao RN, a gente tem que falar sobre a importância do alojamento conjunto. Por que que é importante? Porque quando o bebê ele fica 24 horas por dia com a mãe, desde o nascimento até a alta hospitalar, isso vai proporcionar vantagens para a mãe, porque ela vai conseguir interagir melhor com o filho, vai conseguir produzir leite suficiente para alimentar esse bebê, tá? Ela vai ter condição de fazer troca de informações, se ela tiver num alojamento conjunto, numa enfermaria, ela vai conversar com uma mãe ou outra, com um acompanhante, para saber algumas dicas de como cuidar desse bebê. O pai vai poder participar do cuidado do filho, se ele estiver acompanhando essa mãe, né? Se ele for acompanhante, ele vai pegar o bebê do berço, levar para o colo da mãe, ele vai trocar a fralda, ele pode colocar para arrotar. Além de favorecer o relacionamento com a equipe de saúde. Quando a gente chegar, ela vai contar, ó, meu filho não fez cocô, então meu filho não fez xixi, ele tá soluçando, ele tá chorando. Tudo isso ela vai conseguir ser capaz de poder estar nos repassando, porque ela vai estar observando